Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia. Neste encontro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um último tópico que ficamos devendo aí na nossa última semana de discussões. A gente ainda está falando sobre o diagrama de demanda e oferta, mas nessa ocasião especificamente, a gente já está naquele contexto em que a gente está falando em como que esse diagrama não apenas pode ser usado para interpretar questões importantes da economia, mas também como ele pode ser afetado quando a gente tem algumas formas de intervenção, de mudança, de alguma forma alguém intervindo no mercado, tá? Então, na semana passada a gente discutiu o caso do preço máximo e o preço mínimo, que é quando o governo, por alguma razão, decide que o preço está ou alto demais, e aí pode prejudicar o consumidor, ou baixo demais, e aí pode prejudicar o produtor, os vendedores, e aí ele resolve intervir e estabelecer um limite, ou máximo ou mínimo, para os preços. A gente viu que muitas vezes aquele tipo de política pode dar resultados indesejáveis, tá? Hoje nós vamos falar também de uma outra forma de intervenção, mas que é vastamente considerada uma forma inevitável. Então, em todo o país, a gente tem algum tipo de taxação sobre o consumo, ou seja, de cobrança de impostos sobre as decisões de consumo das pessoas, tá? Então, a gente sabe que para financiar a operação, os estados, os governos, né, eles precisam de alguma forma estabelecer essa imposição. Olha, se você realizou tal transferência, se você realizou tal tipo de transação, você vai ter que pagar uma parte desses recursos na forma de impostos. O mais importante que a gente já começou a falar no nosso último encontro é que toda vez que a gente tem uma tributação, acontece uma espécie de uma bifurcação de preços. O preço que antes era considerado, sei lá, o preço de equilíbrio, no qual uma quantidade é levada a mercado e aquela quantidade é inteiramente vendida, quando a gente tem a tributação, quando a gente tem a incidência de impostos, o que a gente observa é que o valor pago pelo consumidor é diferente do valor recebido pelo vendedor ou pelo produtor, tá? Então, quando há essa bifurcação no preço, a gente vai observar quais são as consequências, em termos de custo, em termos de decisão do consumidor e, eventualmente, até quanto que se arrecada com uma operação como essa, tá? Tá, então, a gente quer dar ênfase ao fato de que esses impostos incidem sobre o consumo. A gente sabe que no Brasil existem vários tipos de impostos. Tem imposto sobre a renda, imposto sobre propriedade. Então, se você compra um veículo novo, você tem que pagar lá um custo de IPVA, de emplacamento e tudo mais. Se você compra um sorvete na padaria, você vai ter que pagar lá uma parte de impostos. Se você compra uma camisa pela internet, você também vai ter que pagar uma parte de impostos. E existe também os impostos sobre a renda, né? Então, se você tem um salário X, uma parcela Y da sua renda vai ser recolhida para o governo. E, infelizmente, no Brasil, esse conjunto de impostos está dividido de tal forma que quem acaba pagando maior parte da sua renda, da sua capacidade de pagamento, são as famílias mais pobres. Se a gente somar toda forma de tributação que incide sobre alguém que ganha um salário mínimo, R$ 1.000, R$ 1.100, essa tributação chega a ser quase metade de tudo que essa pessoa gasta, está sendo, na verdade, não com a compra de um bem ou de um serviço, mas está sendo recolhida na forma de impostos, tá? Por outro lado, as famílias mais ricas pagam uma parcela menor de toda a sua renda. Cerca de 30%, às vezes 32% de toda a sua renda está sendo capturada pelo governo na forma de impostos. Então, para a gente mudar essa história, a gente não apenas vai precisar fazer uma reforma tributária, mas a gente vai também tentar redistribuir menos impostos sobre consumo e mais impostos sobre a renda. Quando a gente tem impostos sobre a renda ou sobre a propriedade, a gente consegue fazer mais precisamente que quem pague são aquelas famílias que têm mais capacidade de pagamento, tá? Tá, então aqui nessa aula de hoje nós estamos falando sobre impostos sobre o consumo, tá? Bom, independente de quais as justificativas políticas, econômicas ou sociais, a verdade é que eles tendem a afetar tanto os vendedores como os produtores. Impostos vão impactar todo mundo, tá? Agora, quem é o responsável pelo recolhimento
se é o consumidor, se é o vendedor, se é, né, se é o comerciante ou se é o próprio consumidor. Isso daí talvez não vai ser uma decisão tão importante. A gente vai tentar mostrar por quê. Porque a responsabilidade de recolhimento não quer dizer que é você quem arcou com a maior parte daquele custo, tá? Então a gente vai tentar mostrar isso aqui com alguns exemplos, mas a ideia intuitiva, já ir adiantando, eu já posso dizer para vocês. Imagine que numa determinada transação não tenha impostos. E aí o governo de repente vem e fala assim: pronto, agora eu vou criar um imposto. Quando ele criou um imposto onde não existia, vai começar uma espécie de uma negociação entre vendedor e comprador. O vendedor, primeiramente, vai tentar repassar todo o custo, vai falar assim: olha, se tem imposto agora, o preço subiu no valor do imposto. Só que o consumidor pode não aceitar. Ele pode falar assim: não, se o preço subiu tanto, eu não vou comprar tanto. Né? Afinal de contas, tem a lei da demanda, né? Preços e quantidades têm uma relação inversa. Então, muitas vezes, se o vendedor tentar repassar todo o custo do tributo para o consumidor, pode ser que o consumidor fale assim: não, não aceito, ou vou comprar muito menos. Aí o vendedor pode falar assim: não, não, vamos fazer o seguinte: você fica com 60% dos impostos, eu fico com 40%. Aí o consumidor, dependendo do quanto que ele for forte, né, nessa negociação, ele pode falar assim: não, vai ter que ser 50-50. Não, não, eu não vou pagar nada de imposto, o imposto vai ter que ficar todo sobre você. Então vai ter uma espécie de uma queda de braço, né? Se for um produto único, que não tem muito concorrente e que o consumidor não tem como reagir, é bem provável que o vendedor vai jogar todo o custo do imposto nas costas do consumidor. Mas se for um produto que não é indispensável, né, não é extremamente necessário e que tiver muitas coisas que podem substituir e tal, pode ser que é o contrário. Ao tentar repassar o imposto, acaba que o vendedor não consegue vender. E aí ele acaba embolsando o prejuízo pelo imposto, mas para pelo menos realizar a transação. Tá, então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é sobre elasticidade de preço da demanda, que é aquela sensibilidade do consumidor de aceitar ou não mudanças no valor que ele está pagando, tá? Tá, então, quando eu estou usando aqui a expressão a incidência do imposto é irrelevante, por favor, aqueles de vocês que gostam de direito ou de contabilidade, eu estou usando um termo aqui meio impreciso, tá? A incidência se dá sobre o fato. Então, o que eu estou chamando aqui de incidência, na verdade, é a responsabilidade pelo recolhimento, tá? Eu sei que todo mundo pensa que sempre a responsabilidade do recolhimento é do vendedor. Afinal de contas, acontece assim na padaria, né? Você vai lá e compra o produto, a padaria é que vai recolher a parte do imposto. Isso acontece num restaurante, isso acontece numa loja de departamentos, num shopping, isso acontece. Tá, mas tem outros tipos de negociação que quem recolhe o tributo é o comprador, que é o caso, por exemplo, do que a gente deu aqui da compra de imóveis, na compra de automóveis. Tá? Então, tem algumas transações que quem é responsável por recolher o imposto é o comprador. Tá? E a gente vai mostrar aqui que essa responsabilidade por recolher imposto é muito menos importante do que o poder de barganha, aquela queda de braço entre quem tem mais força, o comprador ou o vendedor. Tá? Tá, então nós vamos trabalhar aqui para tornar o exemplo mais simples possível com um tipo de imposto que não é aquele que a gente vê todo dia aí na rua, tá? A maior parte dos impostos que a gente vê na economia real são porcentagens do valor da transação. Ah, o bem custava R$ 100, tem um imposto de 8%, ele vai sair sobre 110, 108 e tal, e assim vai. Tem ainda uma discussão aí sobre imposto cobrado por dentro ou por fora, mas isso eu vou deixar para depois, tá? Tá. Então, em vez de lidar com esse tipo real de imposto, que é uma porcentagem sobre o valor da venda, a gente vai criar uma forma simples. A gente vai dizer que é um valor fixo. Então, diga assim: você comprou um automóvel. Pronto, você tem que pagar R$ 500 ao governo, independente do valor do automóvel. Ah, mas não é assim que é na realidade? Tudo bem, não é assim que é na realidade. Eu estou pegando um exemplo bem simples, só para que o nosso diagrama fique fácil, todo mundo fique mais fácil da gente entender o que está acontecendo, tá? O nome desse tipo de imposto, que é um valor fixo, é imposto lump sum, tá? É como se fosse um valor fixo adicionado àquele valor que se tem.
Então vamos pegar aqui um exemplo bem banal, tá? Uma brincadeira que a gente está fazendo. Vamos supor num mercado de sorvete. É um sorvete de casquinha que você vai ali numa sorveteria do shopping ou numa sorveteria de bairro e você vai comprar, tá? Então vamos pensar aqui numa situação inicial, tá? Em que tem D0. Deixa eu pegar o meu lapisinho aqui para poder rabiscar um pouco esse diagrama. Então a gente tem aqui a demanda inicial D0 e a oferta, que aqui no nosso exemplo inicial não vai mudar não, tá? Então vamos supor que não tinha um imposto. Então, a oferta e a demanda vão se encontrar aqui nesse ponto, que a gente está chamando D0, encontrando com a oferta O. Então, nesse mercado aqui, a gente tem 100 mil unidades de sorvete sendo vendidas por dia e cada unidade sendo vendida a R$3, tá? Então, a gente sabe aqui de cara que esse mercado movimenta R$300 mil. 100 mil unidades vendidas por dia a R$3 cada um, R$300 mil que está sendo movimentado nesse mercado. Agora vamos para aquela discussão. Imagine que o governo fale assim: para cada casquinha de sorvete que você vender, você tem que recolher 50 centavos para o governo. Você quem? Assim, bom, vamos só para exemplo, vamos supor que a responsabilidade seja do consumidor. Então imagine assim uma situação meio maluca que você chegava lá para comprar o sorvete, você tinha que pagar R$3 ou o valor de venda lá do sorvete e colocar uma moedinha de 50% numa espécie de um cofrinho aqui do governo. Tá? Você é que é o responsável por fazer aquele recolhimento. Tá, mas vamos lá. Criou-se o imposto de 50 centavos. Qual que é a reação inicial do vendedor? A partir de agora, eu vou vender o sorvete por R$3,50, porque eu não quero pegar essa bronca. Mas vem cá, sorvete não é uma coisa assim tão indispensável, né? Então o consumidor pode chegar e falar assim: quer saber, esse sorvete está meio caro, eu vou tomar um refrigerante. Eu vou tomar sei lá, um suco. Eu vou tomar uma outra coisa para refrescar. Uma água mineral, alguma coisa. Então, se esse não é um produto tão, digamos assim, dispensável, na hora que o vendedor tenta empurrar aqueles 50 centavos inteiro e cobrar R$3,50, o consumidor reage. Ele fala: não, isso é um absurdo, por que eu vou ficar com todo o imposto? Então, na queda de braço ali do dia a dia, algumas pessoas desistindo de comprar, outras pessoas tentando vender e não conseguindo, acaba que eles vão combinar uma espécie de divisão. Quem é que vai ficar com quanto? Tá, então olha o que acontece aqui. Inicialmente a gente tinha o preço de R$3. Com criou-se o imposto, eu vou bifurcar esse preço para cima o valor que está sendo pago pelo consumidor, para baixo o valor que está sendo recebido pelo produtor. E eu tenho que deslocar até o ponto em que a diferença entre essas duas curvas seja 50 centavos. Ora, então, o que eu vou fazer vai ser, nesse caso, sendo o consumidor responsável por recolhimento do imposto, ele vai sentir que ele está perdendo dinheiro, ele vai sentir como se o poder de compra dele tivesse caído. Então, ele tende a recolher a curva de demanda. Quando esse preço saiu daqui, deixa eu dar uma limpada aqui, porque está um pouco busy. Quando esse preço saiu de 3 e foi para esses novos dois preços aqui, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que agora o consumidor está pagando R$3,30, mas agora o vendedor está ficando só com R$2,80. Como é que eu sei isso? Ora, porque a diferença entre esses dois, R$3,30 e R$2,80, é exatamente 50 centavos. Sim, Luiz, mas como é que eu sei que foi R$3,30 e não R$3,29? Ou R$2,80 e não R$2,85? Bom, o que vai depender de como que dá essa distribuição vai ser quanto inclinada que é essa curva de demanda. Mas eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Então, olha o que aconteceu. A gente estava numa situação inicial, criou-se um imposto, uma dessas duas curvas vai se deslocar para a esquerda. Como a gente está falando aqui que a responsabilidade pelo recolhimento é do consumidor, nós vamos deslocar a curva de demanda para a esquerda. Só que agora, esse novo ponto aqui, ele é um ponto
que vai registrar o quanto que recebe o produtor. O outro ponto lá em cima é que vai mostrar o quanto que paga o consumidor, tá? Tá, então nesse caso, ó, o consumidor pagava 3, passou a pagar 3,30. O vendedor recebia 3, passou a receber 2,80. Então o consumidor aqui levou a pior, né? Ele acabou tendo o preço elevado de 3 para 3,30, ou seja, ele ficou com 30 centavos dos 50 totais, e o produtor só teve que pagar 20 centavos dos 50 totais. Então, da maneira que está desenhada essa curva, é como se o vendedor tivesse mais força. E aí ele conseguiu empurrar a maior parte do custo para o consumidor que ficou com 30 centavos dos 80 totais. Tá, agora a gente vai mostrar essa mesma situação, como que aconteceria se a responsabilidade pelo recolhimento fosse do vendedor, como geralmente é, né? A maior parte das transações que a gente faz, quem recolhe o imposto é o vendedor. Tá, como eu disse antes, tá? A gente vai partir de uma situação de equilíbrio, só que aqui, como que eu vou dizer? Eu vou dizer que a responsabilidade pelo recolhimento é do vendedor ou produtor daquele bem. Então, nós vamos lidar com a curva de oferta. Como essa mudança foi negativa, né, foi a criação de um custo, de um ônus, então a gente mais uma vez vai falar de deslocamento para a esquerda. Essa curva de oferta vai se deslocar para a esquerda até o ponto em que a bifurcação gerada, né, por essa linha vertical aqui, né, é como se tivesse uma linha vertical se deslocando para a esquerda. Na verdade, é a curva de oferta que se deslocou para a esquerda. Mas então, agora, esse ponto mais alto aqui continua sendo o valor pago pelo consumidor. E o ponto lá de baixo aqui, o valor recebido pelo produtor. Aí você vai dizer assim, peraí, Luiz, mas olha, ficou exatamente o mesmo esquema. Exatamente, gente. Por que que eu estou falando aqui? O que importa nesse exemplo não é quem é o responsável por recolher. O que importa é qual que é a força de cada uma das partes. E onde é que está registrado nesse diagrama a força de cada uma das partes nessa queda de braço? Na inclinação na curva de demanda. E eu vou mostrar daqui a pouquinho um outro exemplo, tá? Tá, então aqui, ó, criou-se o imposto, antes o consumidor pagava R$3, o produtor recebia R$3, não tinha conversa. Agora, quando criou-se o imposto, o consumidor paga R$3,30, está aqui em cima, e o produtor recebe só R$2,80. Mais uma vez, dos 50 centavos de impostos, o consumidor acabou ficando com 30 centavos. E dos 50 centavos de impostos, o vendedor acabou ficando responsável por 20 centavos. Então, o ônus do imposto ainda ficou mais pesado sobre o consumidor, da mesma forma que antes. A propósito, gente, observe que nos dois casos, a quantidade que passa a ser negociada nesse país, ou nesse mercado, é menor. Antes a gente tinha 100 mil unidades sendo compradas e vendidas. Agora a gente tem 90 mil unidades. A mesma coisa acontece lá no diagrama anterior. A gente teve uma redução no tamanho do mercado. Então, embora todo mundo saiba que impostos sejam inevitáveis, em todo lugar do mundo, governos tenham que cobrar algum tipo de imposto, a gente também não pode esquecer que imposto precisa gerar um dinheiro e ser muito bem gasto, porque ele tem um impacto ruim sobre a economia, ele tende a encolher os mercados. Então, antes a gente tinha 100 mil unidades sendo negociadas, agora a gente só tem 90 mil unidades sendo negociadas. Se os impostos ficam grandes demais, a gente vai ver daqui a pouco, o resultado é que a gente tem perdas muito grandes para a sociedade, em termos de produzir e vender, muito menos do que se poderia fazê-lo, tá? Tá, então, nesses primeiros dois diagramas aqui, eu estou simplesmente mostrando que o ônus de quem é que vai pagar mais ou menos de um novo imposto independe de quem é responsável por recolher o imposto. A decisão de quem vai pagar mais não é
dada a quem é responsável simplesmente de fazer o ato de recolhimento. A decisão sobre quem vai pagar mais depende da briga, da queda de braço, de quem tem mais força, e que está expresso nesse diagrama pela inclinação da curva de demanda. Tá? Vamos ver isso? Vamos comparar agora como que a coisa acontece com curvas de demanda muito em pés, registrando que esse consumidor depende muito daquele produto, não tem como correr, né? É a tal da demanda inelástica em relação ao preço. E vamos ver como acontece num caso contrário, em que a demanda seja bem deitadinha, né? E que, teoricamente, desculpe, o consumidor teria menor poder de barganha. Vamos ver como é que isso ficaria no próximo diagrama, tá? Então eu tenho que apagar aqui um pouquinho as coisas que eu já tinha desenhado anteriormente. Pronto, tá aqui. Tá, então agora vamos pegar mais uma vez a venda de sorvete de casquinha, só que nós vamos falar aqui no meio do verão pernambucano. Nós que moramos aqui em Recife, ou que nascemos aqui em Recife, sabemos que o verão frequentemente nos presenteia aí com temperaturas acima de 40 graus. Então, um sorvete nessa hora parece ser uma dádiva, um dom, um presente dos céus, né? A verdade é que neste momento a curva de demanda por sorvete pode ficar mais inclinada. Em outras palavras, os consumidores podem estar mais dispostos a pagar dinheiro, valores cada vez maiores para ter um sorvete. Então, se o dia lá fora está muito quente, pode ser que o vendedor consiga empurrar uma parcela maior daquele imposto para o consumidor. Vamos ver se isso acontece. Então, a gente desenhou aqui uma curva de demanda, D0. Então, antes da existência do imposto, 100 mil unidades eram produzidas e vendidas, R$ 3 era pago por cada consumidor e R$ 3 era recebido pelo vendedor por cada unidade vendida. Quando a gente cria o imposto, a tendência é a bifurcação. O preço que o consumidor paga fica mais alto, o preço que o produtor recebe fica mais baixo. Como essa curva está bem pezona, olha o que acontece. Olha, na subida do preço pago pelo consumidor, a gente foi até aqui, ó, 3,40. Então, de 50 centavos, acabou que 40 centavos foram empurrados pelo vendedor para o consumidor. Por outro lado, o produtor também paga um pedacinho do imposto, mas ele conseguiu se ver livre da maior parte do imposto. Ele recebia R$ 3, agora ele recebe R$ 2,90. Então o vendedor também perdeu, só que ele perdeu 10 centavos. O consumidor perdeu 40 centavos do total de 50. E mais uma vez a gente vê esse mercado encolhendo, né? Então, faça chuva ou faça sol, a criação de imposto tende a diminuir o tamanho do mercado, restringir o total de transações que são feitas e, obviamente, reduzir um pouco o bem-estar, seja de consumidores, seja de produtores, tá? Só para terminar essa análise aqui, ó, a gente pode inclusive ver nesse caso quanto é que o governo está arrecadando. Se ele está arrecadando 50 centavos por cada unidade vendida e depois da criação do imposto são vendidos 90 mil unidades, então 90 mil unidades vezes 50 centavos é 0,5, né? A mesma coisa que dividir por 2. Então o governo está arrecadando 45 mil reais. 90 mil unidades, ele está multiplicando ali 45 centavos vezes 90 mil, perdão, 50 centavos vezes 90 mil, dá 45 mil, tá? Então, o que a gente observou é que no verão, o vendedor conseguiu empurrar a maior parte daqueles 50 centavos para ficar nas costas do consumidor. Agora, vamos ver no inverno? Eita, no inverno a sorveteria está vazia, o vendedor está ali louco para tentar vender alguma coisa, porque está difícil, as pessoas... No nosso inverno aqui pernambucano, a gente tem chuva que não acaba mais, às vezes chove 4, 5 vezes por hora, não é por dia não, é por hora. Chove, começa, começa, chove, para, começa, e a gente fica
com um clima muito mais fresquinho, muito mais tranquilo, muito menos necessidade de buscar um refúgio, seja num refrigerante, seja num sorvete, tá? Tá, então aqui, ó, o poder de barganha, a briga entre consumidor e vendedor, tá mais para o lado do consumidor. Como é que eu sei isso? Olha como a curva de demanda que eu desenhei está bem mais deitada. Se a curva está bem mais deitada, quer dizer que isso não é uma demanda inelástica, ou seja, não é aquela demanda em que o consumidor é insensível a preço. Pelo contrário, aqui ele é muito sensível a preço. Se subir preço, ele pode falar assim, não compro. Então, nesse caso, com a curva mais deitada, mais uma vez, a gente parte aqui do ponto inicial, D0 com O, né? Aí a gente tem R$ 3 cada unidade, 100 mil unidades sendo comprada e vendida nesse mercado. Quando cria-se o imposto, há uma bifurcação no preço. O valor pago pelo consumidor sobe, o valor recebido pelo vendedor cai. E aí a gente vai ver quem é que vai pagar mais. Ora, nesse caso aqui, ó, a gente se deslocou até o ponto que a diferença entre essas duas curvas desce 50 centavos. Olha aqui, ó, 3,10 e 2,60. A diferença entre esses dois é 50 centavos. Mas olha que o consumidor antes pagava 3, agora ele passou a pagar 3,10. Então, dos 50 centavos de impostos, ele só está responsável por recolher 10. Por outro lado, o vendedor, que antes recebia R$ 3 por cada unidade vendida, agora recebe R$ 2,60. Então, dos 50 centavos, o produtor está pagando 40. 80% de todo o imposto está sendo nas costas do vendedor, tá? Tá, então, mais uma vez, a gente tem aqui, ó, a economia encolhe, ela reduz de tamanho. Antes a gente tinha 100 mil unidades negociadas, agora a gente tem 90 mil unidades negociadas. Observe ainda também que esse 90 mil aqui, ó, multiplicado por 50 centavos por unidade, daria 45 mil reais. Então, essa área aqui, ó, aqui tem 50 centavos, aqui tem 90 mil. Se eu for calcular essa área aqui, é o valor da arrecadação tributária, arrecadação de impostos do governo. Então, essa área aqui, multiplicando base vezes altura, 0,50 vezes 90 mil, dá 45 mil. Tá? Então, essa é a arrecadação do governo. Então, a lição que a gente tira desses exemplos aqui é entender que a intervenção do governo na criação de impostos parece ser algo inevitável. Acontece assim em todo lugar do mundo, na Austrália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, em todo canto. No entanto, o que a gente vai precisar discutir muito é quais os impostos que a gente cria sobre quais bens. Porque o que infelizmente acontece no Brasil é que a maioria dos impostos são criados em bens cuja demanda é assim, bem em pezinha. Ora, o que acontece nesse caso? Ó, esse caso de demanda bem inclinada aqui é o caso, por exemplo, de gasolina, é o caso, por exemplo, da energia elétrica, é o caso do gás, é o caso da telecomunicação. Então, são bens que o consumidor não tem muito como fugir. E nesse caso, quando a gente coloca impostos, a maioria dos 50 centavos acaba ficando nas costas de quem? Nas costas do consumidor. Então, uma das razões por que a gente não tem clareza, transparência na tributação, né, que a gente não consegue ver o valor de todos os impostos que a gente paga. A maioria das pessoas não sabe no Brasil que quando compra uma televisão, está pagando, sei lá, 1.500, R$ 2.000 numa televisão, dos quais 1.100 é para o governo. E que ele poderia comprar aquela mesma televisão por 900. Ele paga 2.000. Quer dizer, ele paga mais para o governo do que ele paga por aquele bem. Então, no Brasil, os impostos incidem muito sobre bens e serviços cuja demanda é inelástica. É isso que faz com que, muitas vezes, a população, as famílias, acabem pagando
As famílias mais pobres acabam pagando uma parcela muito maior da sua renda na forma de impostos, tá? Isso acaba gerando um prejuízo social, tá certo? Então, só para concluir aqui, a nossa última frase aqui, vamos ler juntos. As distâncias verticais entre as retas de demanda inicial e final são as mesmas. Em ambos casos, 50 centavos foi o valor do imposto por unidade vendida. Tá? O que mudou de um caso para outro foi o poder de barganha, a força naquela queda de braço entre produtor e vendedor. No verão, o consumidor é muito pouco sensível a preço. Ele precisa daquele sorvete. Então ele vai aceitar, mesmo que o vendedor esteja jogando nas costas dele o tributo. Na hora que chega o inverno, a coisa se inverte, tá? Então aí a força do consumidor é maior, ele não tem assim tanta necessidade por aquele bem, e aí, para fazer a transação, o vendedor acaba aceitando ficar com uma parcela maior daquele imposto que está sendo criado, tá? Bom, é esse o exemplo que eu gostaria de concluir, e aí eu encerro aqui essa aula pedindo que todo mundo anote suas dúvidas, se alguma coisa não estiver ficando claro, porque nós vamos nos encontrar na quarta-feira, e aí a gente pode tirar dúvidas, pode falar um pouquinho mais desses exemplos, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.